Boa noite, eu sou Ricardo Demarque, sou especialista em geopolítica e vou tratar com vocês sobre os assuntos que apareceram nesses últimos 2, 3 dias de interesse. Vou rapidamente passar para a tela e vou comentar um pouco sobre algumas das questões que estão mais prementes hoje na nossa política internacional. Então, primeiramente, passando aqui para a tela, gostaria de mostrar um resumo das matérias que eu gostaria de cobrir. Hoje, nós soubemos que o Irã parece que mandou para a prisão domiciliar 5 prisioneiros americanos que estavam há anos e anos presos e estavam lá reservados para fazer alguma troca por alguma coisa que o Irã quer dos Estados Unidos. Neste caso, são prisioneiros iranianos nos Estados Unidos que foram acusados de espionagem, de traição, de alguma coisa assim. Os iranianos já estão também há muitos anos buscando receber ou reaver ou ter acesso de 6 a 7 bilhões de dólares de dinheiro que estava preso na Coreia do Sul, que a Coreia do Sul não pagava por causa das sanções, mas de petróleo que a Coreia do Sul comprou do Irã. Então parece que o acordo foi que os Estados Unidos, que eventualmente vai haver uma troca de prisioneiros. O Irã fez o primeiro passo, tirou eles da prisão, colocou eles em prisão domiciliar, e agora deve entrar um mecanismo onde os Estados Unidos vai liberar os 6 bilhões de dólares a título de disaster relief, ou dinheiro para lidar com desastres naturais. E, obviamente, tem que tomar cuidado, porque o Congresso americano é muito anti-iraniano e isso e eles sabem muito bem que isso vai haver alguma crítica. Mas a necessidade daqueles 5 americanos serem eventualmente repatriados aos Estados Unidos era muito grande, e o Irã também quer os seus próprios nacionais de volta ao Irã. Além disso, ontem apareceu uma notícia que também é um pouco relacionada a isso, que que os Estados Unidos fizeram um acordo com a Arábia Saudita, onde a Arábia Saudita concorda em eventualmente normalizar as suas relações com Israel. É algo que eles estão tentando obter, tentando fazer ao longo dos próximos 9, 12 meses. O grande problema aí é que Israel não se sente nem um pouco obrigado em, nem pro forma, buscar alguma solução para a questão palestina. Mas a Arábia Saudita, sabendo que isso é um desejo muito forte do presidente Biden, até porque o ano que vem ele provavelmente vai disputar a reeleição, e precisa de alguma coisa. A guerra na Ucrânia não está indo a lugar algum. A economia americana sofre de inflação alta, e apesar de ter alta taxa de emprego, baixo desemprego e tal, muitas pessoas que o déficit explodiu. Realmente a dívida pública americana explodiu. Então, o Biden precisa de alguma coisa, e esse alguma coisa pode ser um acordo onde ele consegue trazer a Arábia Saudita e normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel, como os Emirados Árabes, acho que eles foram os primeiros a normalizar suas relações, e ano passado Marrocos também. Cada um desses países obteve alguma coisa. A Arábia Saudita quer armas mais modernas e a tecnologia para desenvolver energia nuclear. É isso que supostamente eles querem. Também há muitos críticos nos Estados Unidos em fazer esse acordo com a Arábia Saudita. Lembrem-se que a Arábia Saudita convidou um repórter americano para sua embaixada na Turquia, em Istambul ou Ankara, eu acho que foi o consulado em Istambul, e mataram ele. Então é uma pedra no sapato. O Biden pessoalmente não gosta da Arábia Saudita, mas o lobby
pró-Arábia Saudita nos Estados Unidos, pró-israelense nos Estados Unidos, porque quem mais quer isso é Israel, que também precisa desse ganho, digamos assim. Eles devem conseguir levar adiante a aprovação disso nos Estados Unidos. Então, ali os Estados Unidos se mexeu nos dois lados. Notem que até alguns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, o comentário geral é que a China tinha entrado para tomar o lugar dos Estados Unidos como mediador no Oriente Médio. Hoje, a gente está vendo uma reação americana, digamos isso. O que é muito interessante também aqui, que apareceu no noticiário hoje, é que os Estados Unidos está pedindo mais 40 bilhões de dólares, sendo destes 40 bilhões, 13 bilhões sendo dinheiro para ajuda emergencial para a Ucrânia. E eu penso a respeito disso depois de 200 bilhões de dólares, depois de 100 bilhões de euros de prejuízo que os europeus tiveram com a guerra, por que jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim? Mas está muito difícil de reduzir a temperatura e ter algum tipo de negociação, porque ambas as partes, o Ocidente, os Estados Unidos, a Ucrânia e a Europa, de um lado, e do outro lado a Rússia. Não há ainda espaço para qualquer tipo de negociação. As duas posições são intransigentes. Aqui é a outra matéria no BBC, que o Irã soltou transferiu para a prisão domiciliar, melhor dizer assim, esse cidadão iraniano-americano, e que provavelmente será retirado do Irã. Falta agora, eu imagino, o pagamento, soltar esses fundos, esses recursos para os iranianos, desse dinheiro deles preso na Coreia do Sul, para que seja efetivado o negócio. Aqui uma matéria que foi publicada ontem, mas que é claro, isso já não é mais nenhum segredo. Em toda a mídia onde a gente procura, com algumas exceções, eu vejo o Telegraph, o jornal inglês, aquele que mais se recusa a ver a realidade, pelo menos aquele colunista David Axe. Mas está bem claro aqui que a essa altura do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, quando antes se dizia que a Rússia ia sofrer economicamente, ia ser enterrada, soterrada debaixo das sanções, não ia ter material bélico para continuar com a sua guerra, tudo isso foi provado que não deu certo. Então, eles não têm mais... A mídia mesmo americana diz que a contraofensiva ucraniana não está mais avançando, não tem mais equipamentos. Quando eu vejo o pessoal falando que ainda vão buscar armamentos aqui, caças F-16, mais tanques, mais dinheiro, o problema é o efetivo. Os ucranianos agora, ou eles mobilizam todo mundo, quer dizer, aí eles vão atrás dos jovens ucranianos que ainda residem no oeste da Ucrânia ou em Kiev, mas não há mais. A Rússia destruiu equipamentos, a gente ainda consegue substituição, mas não soldados e soldados experientes. Esses não tem mais. Então, e a questão também da defesa do espaço aéreo ucraniano, a Ucrânia não tem. Então, e a artilharia, que não tem o que os russos têm, mas o problema maior é o de efetivo. Então, realmente, a mídia hoje já está noticiando isso, é inegável que a situação é muito difícil para a Ucrânia. Aqui ainda é uma matéria, isso saiu no Instagram, no meu Instagram, eu sigo o Bloomberg, às vezes eles publicam algumas coisas, e aqui eu vejo uma coisa que para mim não faz sentido. Aqui está dizendo que o Putin e o Xi vão capturar a África e os países da África.
E aqui, porém, no final aqui diz, olha, os Estados Unidos, a Europa e o Ocidente em geral têm que apoiar a África. Inclusive o Sul global, como eles dizem. Não apenas agora, mas de agora em diante. Gente, o problema é que a credibilidade da França, dos Estados Unidos, do Ocidente na África está lá embaixo. Por mais que a União Soviética tenha sido um país comunista, um problema com uma ideologia agressiva para exportar a revolução, a União Soviética nunca foi uma colonizadora de países da África. Quem colonizou a África foi França, Inglaterra, Itália, Espanha. Esses países colonizaram a África. Que credibilidade que tem agora a Bloomberg para falar, olha, os Estados Unidos, a Europa e o Ocidente têm que apoiar a África. Apoiar a África não é essa. Se vocês perguntarem aos africanos, eles vão dizer que quem apoia a África é muito mais a Rússia do que o Ocidente. Já dizia isso Nelson Mandela, ainda na virada do século. Ele falou isso em várias ocasiões. Então, não são palavras bonitas como essas que vão mudar a realidade. E esse aqui é o Geoffrey Roberts, é um irlandês, ele é historiador, ele é um expert na história da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma matéria muito interessante, bem longa, que ele explica a questão étnica na Ucrânia, que você tem o leste, que é de etnia russa, e o oeste, que é de etnia, digamos assim, galiciana, Galician, como eles dizem. Não vai ser... a Rússia não vai ter problema em manter o controle, não vai ter problema interno, não vai haver guerrilha. Guerrilha ou, digamos assim, resistência pode haver se a Rússia for além e decidir que ela quer abraçar a Ucrânia inteira, o Ocidente, o que se chama de Galícia, a cidade de Lvov, que é de origem polonesa, tem uma minoria húngara, eu acho que tem uma minoria romena, mas se a Rússia se consolidar no sul, até tomando Odessa, que seria um golpe mortal para uma Ucrânia soberana, mas se ficar com o leste, onde ela está, sul, o acesso à Crimeia, a Crimeia vai ficar russa, não tem nem o que discutir, não tem nem como tirá-la de lá. A Rússia já avisou que é como tentarem arrancar Miami ou a Flórida dos Estados Unidos. It's not going to happen. É impossível isso. Então, se a Rússia se mantivesse o controle que ela tem hoje, mais Odessa, ela não vai ter uma insurgência nativa, porque o povo é de etnia russa. Não tem como... E ele explica mais o passado. Muito interessante a matéria dele, mas essa é a situação. Por isso que é viável a Rússia manter o controle por um tempo indeterminado do leste da Ucrânia. Só pode ser expulso por uma OTAN entrando em peso, mas aí vai ser uma escalação que, por enquanto, ninguém quer. E aqui para mim, o artigo mais importante que saiu tem 3 dias, mas eu só vi ele hoje de manhã, que em termos de PPP, que é o antigo índice McDonald's, ou GDP, ou PIB, ajustado por Purchase Power Parity, ou paridade de preço de compra, a Rússia é hoje a 5ª potência econômica do mundo. Além disso, ela tem uma base industrial que os outros países da Europa não têm. Ela não tem uma parte significativa do PIB russo, não é, ao contrário dessas outras potências e também Grã-Bretanha e Estados Unidos, não é baseada em serviços financeiros, contábeis, entretenimento, uma série de coisas. Não, é produção mesmo, é fabril, são recursos naturais
exploração desses recursos naturais que eles têm como fazer por conta própria. Então, é um PIB forte em PPP, é o quinto do mundo, e como proporção desse PIB, uma parte muito maior dele é industrial, fábrica, fabril, forte, e eles têm as matérias-primas. Isso não foi compreendido antes do início da guerra, porque se tivesse sido compreendido e disseminado esse conhecimento, não teriam feito esse acordo para manter a Ucrânia neutra, que era o que o presidente Putin já vinha batalhando há anos, e manter e dar uma certa autonomia ao povo de etnia russa no leste da Ucrânia, mas não abraçá-los, não incorporá-los à Rússia. O registro histórico é bem claro. Bem, é isso, gente. Até sábado. Tchau, boa noite.